Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Agora nós vamos para o módulo 2, onde você vai ser apresentado oficialmente a essa ferramenta chamada ChatVolt. Nessa ferramenta nós seremos capazes de fazer isso tudo que falamos aí nos outros vídeos. Se você não assistiu, volta aqui, ó, começa do começo, que aí vai dar muito bom pra você e você vai ser só sucesso. ChatVolt na prática. Agora nós vamos, no módulo 2, explorar essa ferramenta e entender passo a passo para você conseguir construir o seu primeiro agente de IA. O que é o ChatVolt, né, gente? O ChatVolt é uma plataforma completamente no code. O que significa isso? Você vai criar o seu agente de IA sem escrever uma linha de código sequer. Eu já trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, pessoal. E isso realmente é disruptivo. Palavra difícil. Isso realmente é fora da caixinha, explode a sua mente, porque dá o poder para pessoas comuns, como você, como eu, qualquer tipo de pessoa, qualquer nível de conhecimento, seja capaz de construir um agente de inteligência artificial sem programar, através da interface do ChatVolt, onde você vai, com poucos cliques, chegar aonde você gostaria de chegar, que é ter o seu funcionário de IA prontinho na palma da sua mão. Vamos dar uma olhada nessa plataforma para a gente ver de verdade como que ela funciona? Aqui embaixo tem o link dela, tá? É só você clicar aqui e fazer seu cadastro. Ô, gente, presta atenção em mim aqui. É grátis, tá? Você consegue criar o seu agente de IA grátis, sem pagar nada. Eu não sei por que você não fez ainda, mas se você tá aqui, é porque você quer fazer. Então vamos nessa. Aqui está a plataforma ChatVolt. ChatVolt.ai, pronto AI, e aí ele vai trazer para você essa carinha aqui atualmente. Hoje, lembrando que hoje nós estamos em abril de 2025. Aqui tem a sua tela, tá? Se você não estiver vendo a tela desse jeito aqui, você pode clicar aqui nessa bandeirinha aqui, ó, e você escolhe aqui o seu idioma, tá? Aqui no campo superior direito, você vai selecionar qual que é o idioma que você gostaria de ver o ChatVolt, tá? E temos aí, ó, em inglês e português, Brasil. Ok. Vamos nessa. Então aqui a gente tem a interface inicial dele, você pode dar uma explorada aqui. Nada mais é do que explicando o que são agentes de IA, como que eles funcionam para o seu negócio, como que você pode fazer, você pode transferir para um humano, pode, enfim, tá? Isso aqui você consegue olhar lá no site do ChatVolt. Aqui é importante também você dar uma olhadinha no que eu falei para você sobre os preços, tá? Os preços do ChatVolt. Os preços do ChatVolt começam nesse plano que eu te falei, grátis. Eu imaginei aqui, ó, grátis aqui para você. Então aqui, ó, com a conta gratuita que qualquer pessoa consegue fazer dentro do ChatVolt, você consegue criar um agente e esse agente tem 200 créditos de mensagens por mês. O que isso significa? Significa que você consegue de maneira gratuita criar um agente, um funcionário de inteligência artificial que responde até 200 mensagens por mês. É muito mais do que o suficiente para você já sair aí, ó, testando, experimentando e vendo na prática mesmo como vai funcionar dentro da sua necessidade, tá? A partir do momento que você precisar evoluir esse agente, dar maior amplitude para ele falar mais, né? Falar com todos os seus clientes, com seus funcionários, o que você quiser, você pode subir aqui para o primeiro plano, que é o Growth. Você pode subir para o Growth, aqui é o primeiro plano, que você vai pagar apenas R$129 por mês. E esses R$129 por mês, eles vão te dar até 5.000 mensagens para o seu agente, até 5.000 mensagens. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar por que é até, e como que funciona esses créditos, e como que você utiliza eles, tá? Tem mais um monte de detalhes aqui, ó, que são importantes para você entender mais para frente, mas como aqui a gente vai direto ao ponto, então nós vamos explorar a plataforma já logados, tá? Aqui a gente tem também os demais planos, conforme você for crescendo, tem o Plus, tem o Pro, tem o Pro Max e o Enterprise, e aí você pode ir escalando
aos poucos com os seus agentes, crescendo aos poucos com os seus agentes, com as suas soluções dentro dessa plataforma ChatVolt. Vamos logar? Então eu vou clicar aqui no comecinho e clicar aqui em entrar e vou fazer o login com a minha conta dentro do ChatVolt. Loguei. Uma vez que você loga, você aparece já nessa tela inicial, onde vai mostrar os agentes que você tem dentro da sua conta, tá? Vamos dar uma explorada nessa tela e entender exatamente onde está tudo aqui dentro dela. Beleza? Vamos nessa então. Vamos lá explorar. Aqui a gente tem na nossa barra lateral esquerda uma coluna onde você vai fazer a sua navegação principal dentro do ChatVolt, tá? Aqui você consegue ver as conversas, os contatos, os agentes, bases de conhecimento, algumas métricas que você vai gerando conforme você vai utilizando ali os seus agentes, a documentação, que é um nível mais avançado para depois, tá? Depois a gente fala sobre isso. E as configurações gerais do seu ChatVolt, tá? De novo, se não estiver em português para você, lá do outro lado, aqui ó, na sua lateral superior direita, você consegue selecionar o idioma, tá? Novamente, coloque no idioma que você preferir. E aqui já vai uma dica. Anota essa dica. Anota essa dica. Evite de utilizar o tradutor do seu navegador. No seu navegador, provavelmente, o mais comum é o Chrome, o Google Chrome. Eu recomendo que você utilize o Google Chrome, tá? Por favor, se você estiver utilizando outro navegador, pensa em mudar para o Google Chrome, porque ele funciona melhor com todos os sistemas que a gente precisa utilizar aqui dentro do ChatVolt. E a segunda coisa é, evite de usar aquela tradução automática do navegador, tá lá dentro da barrinha de endereço. Ela pode complicar um pouco o funcionamento geral, não só do ChatVolt, tá? Isso aí é uma coisa que eu te levo para a vida. Se você precisar de traduzir, traduz, depois volta, porque funciona melhor. No caso, voltando, voltei para o ChatVolt. Dentro do ChatVolt você tem essa opção nativa aqui de tradução, então não precisa do navegador, você só clica aqui e coloca no seu idioma de preferência. Então vamos dar uma explorada aqui nessas telas do ChatVolt. A primeira tela de todas é essa aqui, onde você já vai conseguir visualizar os seus agentes que já foram criados, tá? No seu caso, como você criou a conta agora, essa tela vai estar vazia, tá? Mas conforme você vai criando, você vai vendo aqui, você pode visualizar ela de duas maneiras, tá? Tem essa visualização muito linda, que você vê todos os seus agentes e tudo que eles fazem, tá? Então todos esses aqui são os meus, da minha conta pessoal. E você pode também clicar assim, se você preferir, e você consegue visualizar eles em lista, tá? Do jeito que você preferir. De novo, gente, é fácil demais, tá? Vamos lá, vamos dar uma explorada aqui também, ó. Aqui em cima nós temos as conversas, tá? E o que são as conversas? E não tem um jeito mais simples de te explicar o que tem nessa tela, porque ela tá autoexplicativa. São as conversas que os seus agentes já fizeram. Então aqui é como se fosse uma caixa de entrada num e-mail, sabe? Seu e-mail, você tem lá a caixa de entrada, é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de ser e-mails, são conversas que o seu agente teve. Lembrando, o seu agente, ele conversa em diversos canais. Mais para frente aqui nós vamos falar sobre esses canais. Então não se apegue aqui a uma conversa que está acontecendo no WhatsApp. Não é só no WhatsApp. Qualquer tipo de canal de entrada para o seu agente vai aparecer nessa tela de conversas e você consegue visualizar aqui com facilidade a conversa. Você pode pesquisar aqui uma conversa, um filtro para filtrar a conversa e aparecer exatamente a conversa que você gostaria. Aqui você pode ver quem é o usuário que está utilizando ela. Então, dentro do ChatVolt você pode ter uma equipe trabalhando. A equipe pode ir ali, ó, olhando cada um ser responsável por uma conversa. Olha que legal isso daqui, gente. É muita coisa que dá pra fazer. Ó, e aqui tem todos os outros filtros que você pode utilizar e explorar bem essa tela aqui vale muito a pena. Se você tiver qualquer dificuldade em qualquer momento dentro do ChatVolt, também tem um funcionário de IA, um agente de IA, obviamente, é o Frank. Você já falou com o Frank hoje? O Frank fica aqui no cantinho, ó. Ó o Frank aqui, é só você clicar aqui e você consegue conversar com o Frank, tá? E ele vai te atender, te ajudar.
Essa é a tela, é o que você precisa saber nesse momento sobre a tela. Só mais um pequeno detalhe, obviamente aqui você vai selecionar qual que é a conversa que você gostaria de visualizar, tá? E uma vez que você clica dentro da conversa, ela carrega aqui dentro dessa área principal e você vai ver tudo, todas as interações, todas as conversas, todas as mensagens, aliás, que o seu agente trocou ali com o usuário ou usuários, tá? Essa é a tela de conversas. Dá um check aí, ó. Check, conversas. Aqui em contatos você vai poder visualizar todos os contatos das pessoas que já conversaram. Ou seja, se você tem uma lista de leads, ela vai mostrar aqui para você em todas as pessoas que já conversaram. Editor, por favor, tira aqui os números de telefone para manter a privacidade dos meus queridos contatos, tá? Obrigado de nada, paz. Voltando. Então aqui você vai listando todos os contatos, tá? Que você tem, que já conversaram com os seus agentes. Aqui na tela de agentes, tem os agentes, obviamente. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos pular, mas essa daqui a gente já volta nela. Mentira, vamos nela agora. Ó, aqui estão os agentes que você vai criar. Então você tem aqui todos eles listados para você. É só você vir aqui navegando e selecionar qual que você quer para você poder editar ele, melhorar ele. E daqui a pouquinho a gente já vai mostrar passo a passo como criar o seu primeiro agente. Aqui a gente tem base de conhecimento. O que é uma base de conhecimento? Nós vamos falar no próximo módulo em detalhes, mas só para te dar um pouquinho de spoilers agora. A base de conhecimento é o cérebro do seu agente, é a memória dele, é tudo que você colocar ali para ele aprender sobre o seu negócio e ficar especializado. Lembra que a gente falou lá no módulo anterior? Se você não viu, clica aqui e volta lá. Você vai ver que o seu agente, ele é um chat GPT treinado dentro da sua empresa, com os dados da sua empresa. Então, nesse momento aqui, nessa tela aqui, você é capaz de fazer o quê? De inserir conhecimento sobre o seu negócio ou até mesmo treinar o seu agente em vendas, em suporte, no que você precisar, no que você quiser. E é aqui que a gente vai daqui a pouquinho, no próximo módulo. Métricas. Nessa tela de métricas, você consegue acompanhar as conversas dos seus agentes, quantas mensagens já foram trocadas, enfim, qual é o dia de pico, e aí você entende muito bem como que o seu agente está trabalhando. Então ele é um funcionário que te fala exatamente tudo que está fazendo. Gente do céu, tem condição, um trem desse é bom demais. Documentação, a gente pula, porque ela vai ser mais avançada. Mais para frente a gente fala sobre ela um dia, quem sabe. E nas configurações é onde você vai definir quem tem acesso na sua conta. Você vai definir a logo da sua conta. E aqui um resumo dela, como que ela tem, o que ela é, o que você faz, quem é você, etc. Aqui é a parte da sua organização, da sua empresa, tá? Onde você coloca os dados ali dela e consegue editá-los e deixar mais contextualizado para o seu agente como que deve ser, como que ele deve se portar, afinal de contas ele é um funcionário da sua empresa. Muito que bem, então a gente já acabou, que a gente já passou por todos esses passos, né? A gente já falou da caixa de entrada, dos agentes e da base de conhecimento, que são os 3 pilares. Pilar número 1, caixa de entrada, agentes, base de conhecimento. São os pilares para a construção do seu funcionário. Então vamos lá para o que interessa? Vamos criar o nosso primeiro agente de IA? Então vamos, dentro aqui do Chatvolt, você clica em agentes e você clica aqui em cima, ó, nesse botãozão aqui que vai te direcionar para você poder fazer a criação do seu agente. Esta é a janela onde você irá definir os dados necessários para a criação do seu agente, tá? Então agora a gente vai falar alguns termos para ficar mais claro para você como que você vai fazer, tá? Então, primeira coisa, o nome do seu agente, tá? Aqui nesse campo, você vai colocar exatamente isso, tá? O nome. O que é o nome desse seu agente? Ele não é um funcionário? Então, gente, se ele é um funcionário, ele tem um nome, né? Então, vamos dar um nome para ele. O nome dele vai ser Bia. Essa aqui, nós vamos criar a Bia. Qual que é a descrição da Bia? Eu preciso de
especificar aqui com algum nível de detalhe, não precisa de ter muitos detalhes, tá? Só uma descrição. Essa descrição é para você bater o olho ali e saber, a Bia faz isso daqui. Legal, vou colocar. O que a Bia faz? A Bia é um suporte de atendimento ao público. Só isso. Tá? É só isso. Agora que você já colocou o nome e já colocou a descrição, você vai colocar como o seu agente, você vai inserir como o seu agente deve se comportar. E aqui que tá o coração do seu agente. Se na hora que a gente for colocar a base de conhecimento é o cérebro do seu agente, aqui neste campo é o coração dele. É aqui que você vai escrever quem ele é, o que ele deve fazer e descrever todas as ações que você espera que ele execute. Isso, meus queridos, minhas queridas, nós chamamos dentro dessa loucura maravilhosa de inteligência artificial, nós chamamos de prompt. O que é o prompt? O prompt nada mais são do que instruções, tá? Que você vai fornecer ao seu agente de IA. E como você irá fazer isso? Com linguagem natural, descrevendo em suas próprias palavras de maneira estruturada como o seu agente deve se comportar. Dentro desse campo aqui, basta você clicar e escrever o que você gostaria que o seu agente fizesse. Porém, o ChatVolt, ele é tão maravilhoso que você nem precisa de fazer isso. Por quê? Porque é, de certa forma, uma nova, como é que fala, gente? Uma nova matéria que você está aprendendo, que chama engenharia de prompt. Tá? Não sei se você já viu falar sobre isso, se você assistiu esses vídeos desde o começo aqui, ó, no vídeo número 1, a gente falou sobre prompt engineering, sobre engenharia de prompt. Você, aplicando técnicas de engenharia de prompt, obtém melhores resultados. Mas é muito trabalhoso estar aprendendo uma coisa nova toda hora, né? Então, o ChatVolt te ajuda com isso. É só você clicar neste botão aqui e você cai nesta tela. Esta tela, ela vai te conduzir durante a criação do seu agente, ou se você nem quiser fazer isso, você pode escolher um dos templates que já estão aqui disponíveis dentro do ChatVolt. Dentro do ChatVolt já temos aqui templates de agentes prontos para você. E aqui está um prompt, que é a parte mais importante do seu agente. É a parte mais importante do seu agente. Isso daqui são detalhes de um prompt. Então você define o que? A função, a empresa, o nome e as funções dele. Você pode ver aqui que você tem vários prompts que você já pode selecionar para a criação do seu agente. Tá? Molezinha. Mas se você quiser, você pode deixar mais customizado ainda. Como? É só você criar o seu próprio agente utilizando inteligência artificial. Afinal de contas, né, gente? Estamos aqui para isso. Então você clica aqui e aqui você vai carregar essa nova janela, onde você terá a oportunidade de criar o seu próprio agente, descrevendo aqui o que você gostaria. Observe, gente, que ele está te perguntando aqui, ó, em inglês, né, como que eu posso começar. Mas você ignora isso e sai falando na língua que você quiser, no idioma que você quiser. É só sair falando, tá? Então, eu vou falar aqui, ó, quero criar um agente de inteligência artificial. Artifício tem que escrever certo, né? É uma boa também. Não precisa, tá? Mas eu gosto. Artificial que terá como função fazer o atendimento da minha empresa. É isso que eu quero. Vamos ver o que acontece. Dei um enter aqui. Nossa senhora, isso ficou horrível. Não sei se fica bom aí, depois você corta. Ó, que legal. Ele já me respondeu aqui, ó. Vamos começar a construir no prompt ideal. Qual é o nome da empresa e o ramo de atuação? O nome da empresa é UI, que é a minha escola de criação de agentes. Então, ela chama UI. Ela é... Eita, gente. Deu um enter sem querer. Acontece, é raro, mas acontece muito.
Posso continuar, tá? Isso é um agente de IA. Imagina se fosse um chatbot aqui. Ah, gente, um chatbot aqui e eu dei um enter sem querer, ele já ia se perder todo. No caso aqui, ó, ele falou, já me perguntou algumas características que eu vou dar para esse agente. Mas eu esqueci de... Não, esqueci não. Eu não consegui digitar o resto porque eu dei um enter sem querer. Então eu vou escrever novamente. Ela é o Y. Opa. Aí. É a Y. É a minha escola de criação de agentes de IA. Você viu que eu não respondi o que ele me pediu. E mandei o que tinha sido perguntado na pergunta anterior. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Olha, qual é o objetivo do meu agente? Qual é o objetivo desse agente? De novo, gente, você vai aplicar para o seu cenário, tá? Eu tô dando um exemplo aqui do meu cenário para poder ficar um pouco mais familiar e não ser uma coisa tão genérica assim para você. Você já consegue ter uma visão mais clara do que você deve fazer para construir no seu caso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar, né? Qual que é a empresa que eu estou representando? Qual é a função que eu vou querer para esse agente, né? O que ele vai fazer? E aí fica uma dica. Esse agente precisa de... É ideal que ele tenha uma função específica no começo, tá? Uma única função. Para quê? Para você ir experimentando. Depois você vai evoluindo ele. Então, o que ele vai fazer? Vai esclarecer dúvidas, vai orientar os alunos, vai informar sobre a grade. Olha que dica massa essa daqui, ó. Ele já te dá ali o que você pode fazer dentro do contexto que você explicou para ele que você quer daquele agente. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu copiei, colei aqui embaixo e aí eu falo aqui, ó, o que eu quero. Então eu quero que ele esclareça dúvidas, ele oriente os alunos e informe sobre a grade curricular. Isso aqui eu não quero. Ele encaminha usuários para áreas como suporte ou consultoria especializada. Avancei. Olha que coisa legal. Agora ele está entendendo o que eu quero que ele faça e ele vai avançar, construindo o meu prompt, vai me ajudar. E olha que legal. Agora ele me perguntou quais ações abaixo que você gostaria de fazer. Eu vou ser bem direto aqui e vou colocar só para responder, para a gente conseguir avançar aqui. E essa parte do vídeo não ficar tão longa, mas você vai colocar exatamente o que você quiser, tá? Passo a passo das ações que você gostaria que ele execute, tá? Qual que é o nome do agente? Ele te dá umas sugestões aqui. O nome vai ser aquele que a gente colocou lá antes. Vai ser Bia. E aí você... envia aqui, agora, pera aí que eu vou ter que cortar porque deu um bugzinho aqui, tá? Parou. Então, agora ele me perguntou qual é o nome do agente. Ele me deu aquelas sugestões. Bia será o nome. E agora, porque a gente já tinha escolhido o nome antes, né? Então a gente já sabe qual nome que a gente quer. Não precisa das sugestões. E ele já criou pra gente o nosso lindamente funcional. Olha que legal. Então você clica aqui nesse botãozinho para copiar, fecha essa janela e simplesmente cola aqui o seu agente. Clique em concluído e ele já tá aqui para você. Ó, todo o seu prompt, você pode remover essa partezinha aqui, ó. Uma dica também para você, ó. Tira. Lá embaixo tem um restinho também, ó. Tira. E dá concluído e pronto. Você tem o modelo do prompt, você tem a persona, você tem o objetivo do seu agente, você tem o comportamento do seu agente, regras e restrições que ele deve seguir e pronto. É isso, gente. Isso aqui é um agente de IA. Quanto tempo que a gente demorou aí? Conta aqui no relógio. Olha só que legal. Tanto que foi rápido pra gente criar o nosso agente. Aqui já está definido com as melhores técnicas de engenharia de prompt. O modelo, a persona, o objetivo dele, qual é o comportamento dele, as regras dele e tudo que você precisa. Agora é só você dar aquela revisada e boa. Aqui embaixo a gente tem algumas outras opções também que são necessárias para você poder selecionar e indicar como que o seu agente deve se comportar, tá? Então esse primeiro aqui, ó, é o modelo, tá? O que é o modelo do seu agente de IA? O modelo, gente, qual é o motorzinho dele ali, sabe? O motor. Esse barulho ficou horroroso. O modelo é o motor do seu agente. É como ele vai processar as mensagens que ele receber, entender o prompt que você inseriu, entender a base de conhecimento, junta isso tudo e gera uma resposta para o seu usuário, seu cliente, seu lead. Cada modelo tem uma função, cada modelo vai te direcionar numa forma específica e com o tempo você vai entendendo um pouco melhor desse modelo. Então a gente tem o do ChatGPT, né, que é o 4o Mini, que é o mais utilizado, mas você tem o Llama, que é da Meta, né, do Facebook. Você tem o Sonnet, que é maravilhoso para a maioria das interações ali
primeiro contato com o cliente, o Gemini do Google, gente, e várias outras ferramentas, como o próprio Grok lá do Elon Musk, tá? Então, gente, é uma coisa maravilhosa o Chatvolt, porque ele te dá essa amplitude, você pode escolher qual é o melhor modelo para o seu caso de uso. No seu caso aqui, tá? Eu te recomendo você começar do começo com o 4O Mini, que é o mais indicado para você começar. E aí lembra que eu tinha falado para vocês sobre os créditos, que até tantos créditos que você poderia utilizar, dependendo do plano que você tivesse no Chatvolt? É aqui que ele vai te dar essa visão. Aqui você tem a quantidade de créditos por pergunta que o seu agente vai utilizar. E você pode selecionar aqui, ó, essas opções, tá? E elas vão variar o preço também que você vai pagar. Então fique atento. Coloque aqui, ó, no 1, porque vai ser o máximo que você vai atingir do seu plano com o contexto regular. Fechou? Para finalizar o seu agente, aqui você tem a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura é uma barrinha que você vai puxar aqui de 0 até 1. E aí você vai poder definir o quanto que você quer que o seu agente, que o seu funcionário fique criativo, que ele use a criatividade. Ó, uma referência boa aqui pra você, tá? Se você é nerd, fica a sua referência, tá ligado? Interestelar, que tinha um robozinho lá que você definia o humor dele pra ele ficar mais ou menos bem-humorado. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Aqui você consegue determinar o quanto que o seu agente vai explorar ali aquele contexto, entender bem o que tá acontecendo e gerar uma resposta nova a todo momento, tá? Use com moderação. Com moderação. Se você deixar no 1 no máximo, ele vai ficar extremamente criativo. Em alguns cenários isso é bom, outros não. O que eu te recomendo? Deixa mais ou menos aqui, ó, 0.3, meiuca, mais ou menos. E aí o seu agente não vai ficar parecendo um robô, mas também não vai ficar muito criativo e vai conseguir atender bem o seu cenário. Roda um pouquinho mais para baixo, pode deixar essas opções marcadas por padrão, não precisa mexer e clica em criar. Quando você clica em criar, o seu agente já está pronto para você seguir. Como assim é só isso? É literalmente só isso, tá? É literalmente só isso. Seu agente já tá aí. É literalmente só isso. Então agora você vai fazer o quê? Qual que é o próximo passo? Testar, conversar com o seu agente. Converse e ajuste. E nós vamos ver como fazer isso dentro do Chatvolt. Acabei de criar, então agora aqui eu já posso conversar com ele como se eu estivesse dentro do ChatGPT. E ele já vai aqui me dar tudo o que eu preciso. Ele já está respondendo. Em que posso te ajudar hoje? Ele já está me oferecendo ajuda. Eu falo, estou com dificuldades no meu agente. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Ele já está respondendo como se fosse um humano atendendo para a minha empresa, para a sua empresa, para o seu negócio, para você poder fazer o que precisa fazer. Se você quiser modificar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de detalhe dentro do seu prompt, é só você clicar aqui em configurações, modelo, e aqui está o seu prompt descrevendo para você o seu agente e tudo que ele faz. É só você vir aqui e apagar, editar do que você quiser. É simples assim. Próximo passo. Agora você já tem o seu agente criado. Uhul! Já tá pronto! Agora, os próximos passos. Agora a gente vai explorar mais funcionalidades do Chatvolt. A gente vai entender melhor como criar ali uns fluxos e poder avançar mais. Como que vou jogar esse agente no mundo, como que eu vou jogar para os meus usuários poderem acessar o meu agente e ter uma experiência com inteligência artificial sensacional. É isso. Se você gostou, deixe seu like, deixe aqui o seu joinha, já se inscreve no canal e bora para o céu limite para quem está na ponta da tecnologia. E você, se está aqui, clica aqui, deixe seu joinha, compartilha com seus amigos e vamos criar agentes e funcionários de IA. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.